Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ver o que esses comentaristas falaram sobre esses assuntos da capa. Antes eu só peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal. Se não dá de um jeito, dá de outro, a vida é assim, né? Prioridades. Quando você tem um campeonato para disputar e um título na parada, é diferente. Exatamente. O resto você recupera na sequência. Agora, quero falar de um resultado que foi surpreendente. Muita gente imaginava que o Flamengo teria facilidade, até pelo que vinha jogando, os comentaristas elogiando, a disposição tática, as atuações da equipe do Tite. Há muito tempo o Rossi não era vazado e o Mengão, com um jogador a mais, acabou sofrendo o empate do Milionários 1-1. Vamos contar essa história através de matéria para você comentar na sequência. Agora, Leão. Tava ligadinho. Bora lá, vamos ver. Partiu. Estamos com 9 jogadores que tinham algum problema. 9. No último jogo, até agora, e nós tínhamos que fazer uma revisão. Eu não posso entrar com 9 jogadores com algum sentido, com algum detalhe mais, até porque, e esse é o detalhe mais importante, nós temos jogadores e um plantel com muita qualidade. Então, quando tu tem a necessidade que ela é clínica ou que ela é física de um decréscimo, naturalmente tu tem esses grandes jogadores para poder participar. E aí entram-se os nomes que tu citaste. Procurou administrar o jogo. Ele continuou agredindo o adversário. Ele botou 3 atacantes de velocidade. Ele botou jogador de mobilidade que tem cabeceio. Ele não trouxe gente para trás. Ele não trouxe. O que ele trouxe é trocando peças para ter um fresh maior. Que nossa equipe suportou bem a altitude. Tivemos erros de passe, onde você tem que calibrar o pé, como o professor fala, né? E acabou onde a gente, em diversas vezes, errou o passe pela altitude, mas serve de lição, porque lá é bem maior e a gente tem que estar mais calibrado no pé, na frente, atrás, para a gente poder fazer um grande jogo lá. Agora, Dedê, vamos pensar um pouquinho na partida de ontem. Primeiro tempo, 0-0. Com 16 minutos do segundo tempo, a gente viu o Vasquez ser expulso, penalidade marcada para o Flamengo. Vai lá o Pedro, converte 1-0, um jogador a mais e, de repente, deu espaço, a defesa estava desorganizada, o Pulgar fora de lugar. E aí o Flamengo acaba tomando um empate 1-1 do Daniel Ruiz, que já passou pelo futebol brasileiro, pelo Santos, e acabou sendo este o placar de um jogo que se esperava mais do Flamengo. Se esperava mais por tudo que o Flamengo construiu até esse início de Libertadores. Um time que não sofria gols, um time que controlava o jogo, até teve controle em algum momento da partida, pós o gol de pênalti, que para mim aconteceu, e a expulsão também, na minha opinião, corretamente. O Flamengo parece que se acomodou um pouquinho dentro do jogo e aí o Milionários pegou um pouquinho mais de ânimo. Ficou um time mais dinâmico, acho que se ligou um pouquinho mais no jogo. Se você pegar o gol, o Pulgar, na minha opinião, ele erra 2 vezes, não só no domínio, porque eu vi uma crítica de que o Rossi tinha saído errado, mas é uma filosofia que o Tite tem, que a zaga do Flamengo tem em sair jogando, até tinha liberdade. É que ele erra o domínio e aí depois ele dá um bote completamente desnecessário, facilitando a vida, né, a ação do atacante do Milionários, e aí vem o gol. E aí, a partir do gol, o Flamengo não conseguiu, até vi o Alan falando ali, que entrou no segundo tempo, que por sinal entrou muito bem, falando que às vezes o Flamengo precisa colocar os pés no chão, ter um pouquinho mais de tranquilidade, porque depois do gol de empate, o Flamengo, controlamos o jogo, dominamos o jogo. Na minha opinião, o Flamengo, depois que sofreu o gol de empate, não conseguiu retomar a posse de bola, retomar o controle do jogo. Bom, para começo de conversa, já sem o De La Cruz, que é um jogador importante nessa equipe, o Gerson ainda não está à disposição, o Igor Jesus não foi bem, você citou corretamente, ele foi substituído pelo Alan, e vimos que o Vinha também não estava tão seguro na lateral, depois acabou no finalzinho sendo substituído pelo Ayrton Lucas. É aquela história, você tem um elenco muito bom, um elenco recheado, mas nem sempre vai funcionar. Nem sempre vai funcionar. Você citou o Vinha aí, bem lembrado, Leirão. O gol que ele perdeu poderia mudar um pouco da trajetória também do jogo. Mostra o porquê, né, com todo o respeito, obviamente, que é um grande jogador, teve uma passagem brilhante com a camisa do Palmeiras, mas mostra por que o Ayrton Lucas é o titular, né? Porque ele tem uma dinâmica, ele entrega muito para o sistema ofensivo. Obviamente, quando chega um lateral do calibre do Vinha, o cara que é o titular, ele fica mais ligado, né? Ao gol que eu acabei de falar, provavelmente mudaria completamente a trajetória do jogo, porque o Milionário teria que sair, se expor um pouquinho mais, e aí deixaria espaço aí para esse ataque muito bom que o Flamengo tem. Seguindo na batida da Libertadores, pior do que empatar é perder.
Mas você coloca também pela ausência do De La Cruz nessa conta? Não. Assim, não necessariamente pela ausência do De La Cruz. Eu acho que com o De La Cruz você tem uma possibilidade maior de ter qualidade no jogo. Que para mim faltou do Flamengo ontem, assim. A gente fala da altitude é importante, isso passa pelo número de finalizações também, porque a tendência de você arriscar mais chutes de fora da área, os cruzamentos, enfim, né, para o time que sabe trabalhar com isso, mas eu achei um Flamengo muito abaixo também, assim, por vezes um Arrascaeta muito solitário ali, né, nessa necessidade da criação, um time muito espaçado. Acho que o Flamengo, ele percebe o efeito da altitude, os efeitos da altitude, mas ele aceita muito passivo o jogo do Milionários, assim, uma marcação distante do homem que vai cruzar, deles trocando passes, então achei muito abaixo do que o mínimo de intensidade que você pode ter num jogo de altitude, sabe? E aí o que é mais determinante, vocês entendem? Essa questão geográfica ou as alterações que ele fez na equipe? Acho esse ponto ótimo, muito bom a gente tocar nesse ponto, porque o Flamengo, o Tite não prepara o Flamengo para ganhar do Milionários em Bogotá. O Tite prepara o Flamengo para toda uma temporada que é desafiadora e que no meio do ano ele vai perder diversos jogadores para a Copa América. É claro que ontem ele não pensou na Copa América, mas ontem ele pensou, já que eu não tenho tal, já que aquele outro está no limite, já que aquele outro, e por aí vai, ele pensou em elenco. Ele pensou nos 9 que ele cita como ausência, isso. Né? E acho que, até num pensamento mais lá na frente, eu preciso manter um nível de competitividade, eu preciso manter disputas e eu preciso manter sentido de grupo. Talvez com avaliação, e acho até, posso bater esse papo com o Calçade, talvez com uma avaliação, o resultado acabe colocando uma sombra nisso. Porque hoje o Tite tem que responder pelo resultado. Poxa, estava com um jogador a mais, é o Flamengo e tal, acaba empatando um jogo desse. Esse lance chamou muito, desculpa, Marra, muita atenção, o espaço, né? O espaço que ele carregou a bola e bateu. Não é normal ver isso no Flamengo. Não é normal. Mas entendendo a formação de um grupo vencedor, talvez a avaliação hoje ela não tenha sido legal para quem entrou. Mas o Tite não vai fazer só hoje, só ontem. Vai fazer mais vezes. E aí, Calça, sempre um prazer estar com você, nossa grande referência. Eu queria te perguntar, Calçade, assim, como a avaliação, para mim, ontem ficou muito mais claro que é engraçado falar de ausências no elenco, de um elenco tão grande como o do Flamengo e tão bom. Mas para a ideia de conservar um Arrascaeta funcionando 12 meses na temporada, em todas as competições, sem o De La Cruz não vai rolar. Porque o De La Cruz é um jogador que ele é mas ele é uns 3 ao mesmo tempo. E o Flamengo hoje, não sei se a sua avaliação também é essa, Calçade, hoje não tem uma proteção que permite que o Arrascaeta respire em campo por mais tempo, e seja o Arrascaeta por mais tempo, sem o De La Cruz. O Alan entrega uma coisa diferente, o Igor Jesus entrega outra coisa diferente, o Gerson, quando voltar, entrega outra coisa diferente. Cada vez mais, para mim, está claro que para a manutenção do 100% do Arrascaeta, o De La Cruz tem que jogar. Não sei se o Calçade concorda ou discorda. Abraço, Calça. Oi, Marra. Um abraço. Bom falar com você. Eu acho que é uma combinação para lá de perfeita, né? De La Cruz e Arrascaeta. Que um completa o outro, porque eles não... Eu diria que eles não coincidem, eles se completam. Então, assim, é importante tê-los dentro de campo ao mesmo tempo. O De La Cruz ficou no hotel, com febre, não estava legal. Então fez falta? Teoricamente, sim. Por que teoricamente? Porque a gente não sabe como seria o rendimento dele aqui na altitude. Alguns jogadores sofreram visivelmente. Vou dar um exemplo, lado esquerdo do Flamengo, Cebolinha. Cebolinha é um jogador muito mais intenso e ativo. E eu vi o Cebolinha no jogo dosando o Pix. Mas, opa, essa bola aqui eu não vou. Essa bola aqui eu vou ficar onde eu estou. Então, assim, cada um sente de um jeito. E jogadores assim que estão o tempo todo com... jogadores que estão o tempo todo dando sprints na velocidade e tal, eles sofrem um pouquinho mais. Assim, a altitude faz diferença. Por exemplo, estou falando com vocês aqui, eu já estava no 360 e eu estou sentindo bem os efeitos da umidade que está baixa.
Né? A altitude geralmente é mais frio e umidade mais baixa. Isso tem alterações fisiológicas para quem vai jogar. Eu estou paradinho, mas estou sentindo. De vez em quando dou uma... segura aqui, eu até devolvo, porque eu sei que já está fechando, não consigo falar. Então, para quem está jogando, isso deve fazer algum efeito diferente, né? É aí que é a intensidade, Marra. Ela baixou muito. Então, mas no caso do Arrascaeta, ainda vi um Arrascaeta mais perto daquilo que é o Arrascaeta do que um jogo. Não posso definir o Arrascaeta como um jogador que tenha sentido demais os efeitos. Por exemplo, o Igor Jesus. O Igor Jesus não estava bem. Quando entra o Alan e o Tite fala, o segundo tempo viemos diferente, o diferente tem um nome, Alan. Ele veio com muita mobilidade, conectando setores, permitindo ao Pulgar subir, quando o time tinha posse de bola, o Pulgar subia um pouquinho, o Alan ficava perto dos zagueiros. Quando o time estava sem a bola, o Alan subia e ficava o Pulgar. Por quê? Eles faziam essa troca. Pulgar ficava e o Alan saía para caçar, porque ele estava com uma condição física superior aos demais. Ele sentiu, aparentemente, vendo o jogo de cima, ele sentiu menos. Então, esse que está melhor saia para caçar, para o desempenho físico. Então, vejo que o time não teve um desempenho físico, que é a base da aplicação desse Flamengo, para execução. Como é que eu executo o meu melhor jogo? Estando fisicamente bem. E ele não estava. Mas, assim, De La Cruz e Arrascaeta é uma combinação. Se eu sou louco Bielsa, eu não separo esses dois na seleção de jeito nenhum, viu? Sim, total. E a gente tem, inclusive, aproveitando esse gancho do Calçade, falando até de diferença de tempos, a gente preparou um mapa de calor que dá um mapa assim, de posicionamento médio, né, da equipe, pensando entre primeiro tempo e segundo tempo. Então, o ataque é do outro lado, né? Então, pouca... Como é diferente do mapa normal do Flamengo. Do Flamengo, né? Que normalmente o losango é pró-ataque, né? A parte pontuda ali seria talvez o Pedro, né? E não o goleiro. 1, 2, 3, 4. A média, Mariana, tem 4 jogadores no campo de ataque. A média do Flamengo é 8. E outra coisa, né? Vamos corrigir o lado que o Castanho atacou, né? E no segundo tempo... E equilibra, né? Um lado... No segundo tempo mesmo com a vantagem, mas com meia hora com um jogador a mais, né? Tá, mas vamos lá. Eu falei que a gente ia brigar hoje. Que era, hoje eu tô Mengão. Vou ter que falar. Eu tô Mengão. Até eu não sou hoje Mengão, eu sou todo dia. Tá, mas você, por ser muito Mengão, você tá sendo muito corneta. O que eu senti, assim, acabou o jogo, eu tenho feito um exercício que eu acho que o Mário Marra também já tinha falado que gosta de fazer, que é, às vezes, assistir sem o celular também. Bíceps, mas... assistir o jogo... Pensar na minha opinião antes de ler e depois, claro, que pode ser influenciada pelos feitos. E depois alguma coisa vai complementando, você vai entendendo. E eu não tive essa reação de achar que, assim, uma má atuação, porque o Flamengo não entrou com a intensidade. Eu entendi que isso não estava no jogo. Mas isso, pra mim, não foi uma questão de, eu vi gente questionando se o Campeonato Carioca estava mentindo o que é o time do Tite de verdade. Vamos com calma, né? Eu vi gente falando, pra mim, quando a gente pensa assim no jogador de futebol e aí eu penso no ser humano, eu penso o quanto isso também inconscientemente não pesa. Certamente. Irmão, eu acabei de jogar uma final de Carioca, eu vou ter um jogo já no final de semana. Nova Iguaçu. Eu acabei de viajar. É o primeiro jogo da fase de grupos. Sempre pesa Tá isso. na altitude, às vezes até o seu pique, o jeito que você vai. O cara joga no Flamengo, ele não pode pensar nisso. Concordo, se ele fosse um robô programado. Eu acho que, inevitavelmente, eu acho que tá no pacote do jogo. Eu não consigo nem avaliar como negativa a atuação. E o jogo de estreia, né, Mariana? Sempre é um jogo diferente. A gente fala disso assim, o cara disputa 500 jogos de Liga dos Campeões, de Liga Europa, de Premier League, de La Liga e tal. Mas a primeira partida é sempre uma partida... A primeira partida é sempre... Eu consigo interpretar que o Flamengo teve problemas, mas eu não consigo ver que esses problemas são tão definitivos para que o Tite amanhã ele tenha anotações. Não mas foi abaixo do que a gente esperava, não foi? Mas eu não acho que ele sai com anotações de assim, meu Deus do céu, que diz, olha, eu preciso arrumar isso aqui porque isso aqui me pegou muito. Mas é que nem tentar o céu, nem tentar o inferno. Né? Acho que foi muito do jogo. Ele acha que não é uma coisa que vá se repetir em uma segunda partida, sabe? O contraponto que eu vejo aí, Mariana, eu não sei até onde vai o Milionários. Tá. E em condições, de novo, normais, eu encaro o Flamengo jogando em Bogotá e ganhando do Milionários. E em algum momento no jogo, o Milionários pensou assim, dá pra jogar. Sabe quem estava certo? O Bruno Vicari lá da Colômbia.
Você lembra, Mariana? O que ele falou? Você falou, o Bruno Vicari lá da Colômbia falou que dá pro Milionários ganhar do Flamengo. Mas primeiro ele E aí você falou assim, de novo o Bruno Vicari falando uma besteira, e ele tava certo lá. Uma polêmica. Uma polêmica. Mas a visão dos colombianos lá, nesse sentido, em determinado momento eles entenderam que dava para ganhar o jogo. Em algum momento eles entenderam, sim. E eu acho que o Calçade, quando ele fala do Igor Jesus no início da partida, os primeiros 3, 4 lances, o Igor teve dificuldade. E aí, assim, é difícil a gente falar que é dificuldade da altitude, é dificuldade da tensão de um jogo grande para ele, de estreia, ou era, assim, uma dificuldade mesmo de não ter tanto entrosamento com aquele time titular do Flamengo. Até porque também não era o time totalmente titular. Esse é um outro ponto, né? O lado esquerdo defensivo não era, né? Porque era com o Davi, era com o Vinha, era com o Igor. E as diversas mudanças também com o Bruno e com o Cebolinha, né? Várias vezes o Zinho e o Calçade falaram, trocaram de novo. Por isso, eu acho que o Gameiro pensou, gente, vamos para cima. Vamos. E as 2 modificações dele, com 2 minutos, deram resultado.